os seus problemas acabaram. Porque hoje eu vou compartilhar com você o guia absolutamente completo para viajar com pouco dinheiro, ou até mesmo sem dinheiro. Então, se você quer economizar na sua próxima viagem, ou se você ainda não viaja porque não tem dinheiro, esse vídeo é para você. Meu nome é Almir Júnior e eu vivo isso. Antes de mais nada, eu quero deixar uma coisa muito clara. Viajar não é caro. Tirar férias é caro, mas viajar não é caro. E tem uma grande diferença entre os dois. Quando você viaja, você está preocupado com as experiências, com as aventuras, com as histórias que você vai trazer dentro da mala. Essa é a sua bagagem. Quando você tira férias, você está preocupado com as lembrancinhas que você vai trazer dentro da mala. Você quer comprar roupa, você quer gastar, você quer ficar estirado na areia, bebendo caipirinha e comendo um espetinho, porção e não se preocupar com mais nada. Você quer tudo incluso, você quer ficar num hotel, sabe? E vai gastar, cara, vai gastar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o seu estilo de viagem. O quão disposto você tá a deixar de lado o luxo para viver experiências memoráveis, para conhecer lugares, culturas e pessoas diferentes. Beleza? Vamos lá que eu vou quebrar para você aqui, passo a passo, de tudo que você tem que fazer para viajar gastando pouco dinheiro, tá? A primeira coisa que você tem que saber é que você já tem o suficiente para viajar. Agora, se você tem só 500 reais, é suficiente para fazer uma viagem. E eu vou te mostrar como, tá? Então assim, você vai definir com o budget que você tem, com o orçamento que você tem, para onde você quer ir, aonde você vai ficar, como você vai chegar lá e quanto tempo você vai ficar nesse lugar. É basicamente isso que você tem que saber. Então, ao invés de planejar uma viagem, tipo, eu quero ir para tal lugar, você vai fazer o contrário. Eu tenho X dinheiro, para onde eu consigo ir com esse orçamento que eu tenho. Beleza? Outra forma é você viajar, fazer a viagem dos sonhos. Imagina que você quer vir aqui para Bali. Pô, beleza, vai ser mais caro. O estilo de vida aqui é bem barato. As coisas custam muito baratas aqui. Porém, a passagem de avião vai sair cara, porque você está saindo da América do Sul e vindo até a Ásia. Então, imagina que, no final das contas, você imagina que você quer ficar um mês aqui. Aí você vai calcular lá quanto tempo você vai gastar de hospedagem, quanto você vai gastar de comida, quanto você vai gastar de transporte e vai fazer o cálculo. Deu 7 mil reais, beleza? Aí você vai pensar, quanto tempo que eu consigo juntar 7 mil reais, né? Aí você vai falar, pô, eu consigo juntar 7 mil reais em 6 meses, em um ano. Vou fazer essa viagem no ano que vem. Aí beleza. Você vai pegar e começar a guardar grana para poder fazer essa viagem, certo? Se você não tem grana guardada, você tem que economizar aí para poder fazer essa viagem. Você tem que viajar mais e gastar menos. Pelo menos é isso que eu gosto de fazer. Então, os custos da viagem basicamente são 3: acomodação, transporte e alimentação, tá? E eu vou quebrar cada um. Ai! Eu vou quebrar cada um desses pontos aqui para você, olhando para essa vista maravilhosa. O primeiro ponto, e que normalmente é um dos mais caros, principalmente se você for viajar durante bastante tempo, é a acomodação. A acomodação, como que a gente pode economizar muito dinheiro com acomodação? Eu já compartilhei aqui um vídeo para vocês falando sobre Worldpackers, tá? Para mim, Worldpackers é uma das melhores maneiras de se viajar, porque além de economizar com acomodação, você economiza com comida também. Por quê? Porque você vai trocar o seu trabalho, você vai trocar o seu tempo por acomodação.
Você vai trabalhar num hostel, você vai trabalhar numa ONG, você vai trabalhar numa fazenda de permacultura, fazendo os mais variados tipos de trabalho, ficando na recepção, tocando música, fazendo comida, fazendo vídeo, fazendo um site, tirando foto, tanto faz, tem centenas de tipos de trabalhos que você consegue fazer para trocar por acomodação e comida, tá? Muitas vezes as pessoas oferecem até as 3 refeições, café da manhã, almoço e jantar. Muitas vezes eles oferecem até experiências, tipo, você vai ficar num hostel que é um hostel de surf, eles vão te emprestar as pranchas de surf, vão te dar aula de surf, às vezes vão te dar aula de yoga, vão te emprestar bike, bicicleta, um caiaque, enfim, normalmente você pode usar toda a infraestrutura do lugar que você tá, beleza? Então isso é incrível. Além disso, criei um outro vídeo aqui pra vocês também, falando sobre Couchsurfing. Couchsurfing é uma plataforma onde eu viajei mais de 20 países durante um ano sem gastar R$1 com hospedagem, só ficando na casa de pessoas locais. É isso mesmo, se você fica na casa de pessoas que moram lá. Então imagina que eu quero ir pra Veneza, eu vou lá e procuro Veneza e vejo quem tá oferecendo hospedagem em Veneza. É isso, e aí eu mando uma mensagem pro cara e peço pra ficar com ele. Eu já cheguei a ficar... Eita, aqui vai ser difícil. 1 mês, 2 meses na casa de pessoas usando o Couchsurfing. Obviamente, normalmente você fica uma semana, você fica alguns dias, mas eu acabei virando amigo dessas pessoas. Então elas falaram, meu, fica aí, velho, fica aí, porque você não tem muito o que fazer mesmo, a gente se deu bem, é nóis. A gente dividia os custos de comida, essas coisas, e virou tipo roommate, sabe? Então isso é incrível, porque o Couchsurfing é só a maneira como você vai conhecer a pessoa, a forma de você se conectar. Depois que você tá na vida real, tete a tete aqui, pô, você conversa com a pessoa e vocês viram brother. É basicamente isso. Então é uma maneira incrível de você viajar também. Assiste o vídeo se você quiser tirar mais dúvidas. Além disso, você pode ficar em hostel. Hostel é uma maneira maravilhosa de você economizar com acomodação. Ao invés de você ficar em hotel, você fica em hostel, que são quartos compartilhados. Vai ter várias beliches lá e você vai ficar num quarto com mais pessoas, com 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, depende do hostel, depende do quarto. Um quarto só com mulher, um quarto com homem, um quarto misto. Tanto faz, mas é muito barato e ainda você conhece um monte de gente. Tem hostel que é mais de festa, tem hostel que é mais tranquilo, cada um tem uma vibe diferente e você se conecta com tantas pessoas que você pode fazer passeios juntos, que vocês podem trocar experiências, aprender um novo idioma, enfim, é incrível. Se você nunca ficou num hostel, fique. Esses dias eu fiquei no hostel e tinha um cara de 75 anos no hostel, então não tem idade pra ficar no hostel. Não é só coisa de jovem, não, cara. É coisa de quem viaja, é coisa de quem quer conhecer pessoas, de quem quer ter experiências memoráveis, sabe? É isso que conta pra mim na viagem. Então o hostel é uma maneira maravilhosa de você conhecer pessoas, assim como o Worldpackers e o Couchsurfing também. Além disso, você pode usar também o Airbnb, usar o Booking, ficar em algum lugar, alugar uma casa. Eu tô alugando uma casa agora aqui em Bali. Eu tenho meu próprio quarto, eu divido com o Nando. E é isso. Eu já fiquei em hostel aqui também. E eu pago muito barato, eu pago R$800 aqui em Bali para 2 pessoas, ou seja, R$400 para cada uma. Então sai muito barato. Pra você ter noção de como Bali é barato. Mas esse não é o ponto. Vamos rebobinar aqui e voltar a falar de acomodação, tá? Acho que esses são os principais pontos que você pode fazer. Também, você pode acampar. Durante muito tempo eu acampei, é de graça. Você pega a sua barraca e vai lá e acampa, cara. Seja na cidade, seja na praia, seja em qualquer lugar, em camping, você pode acampar de graça, sabe? Eu já conheci pessoas que dormiam só com um saco de dormir, assim, sabe? Não tinha nem barraca. Então, assim, eu não tô disposto a viver esse perrengue. Então não vive, cara. Não vive. Não tô obrigando você a viajar e acampar, sabe? Mas eu tô aqui te dando opções pra você viver
uma história diferente, uma aventura incrível. Então se você está disposto, se você tem coragem, se você quer viver, vai em frente, porque as ferramentas estão aí e é isso, beleza? Vamos lá, segundo ponto, transporte. Como que você vai economizar com transporte? Eu viajei durante muito tempo pegando carona, e pegar carona é uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive, porque além de você economizar muito dinheiro entre o ponto A e o ponto B, você conhece muita gente. Quantas vezes as próprias caronas me ofereceram hospedagem, falam, não cara, dorme na minha casa, fica lá, vamos conhecer minha família, vamos comer, vamos beber, enfim, várias pessoas que não ofereciam para eu ficar na casa delas, me ofereciam um café, sabe, vamos parar ali e tomar um café, vamos tomar uma coca, vamos almoçar juntos, sabe, depois você segue viagem, ah, você quer tomar um banho? Ah, as pessoas ofereciam tudo que elas tinham disponíveis, sabe? Você precisa de dinheiro? Eu falei, não, cara, tá tranquilo, muito obrigado. E as pessoas me agradeciam. Eu que tava pegando carona e as pessoas falavam, obrigado, obrigado por essa carona, obrigado por essa energia, pela conversa que a gente teve, você não sabe o quanto que foi essencial, sabe? Já peguei carona na estrada, em posto de gasolina, com caminhão, nas paradas, enfim, o lance é tem um lugar onde as pessoas vão devagar, sabe? Na saída da cidade ali, porque dentro da cidade você não vai pegar carona nunca. Então o que eu fazia? Eu pegava o ônibus municipal, pegava carona no ônibus municipal, inclusive, não pagava pelo ônibus. Chegava pro motorista e falava, ó, tô pegando carona, preciso chegar em tal lugar, você não me leva ali até o final da cidade? Beleza, aí ele me dava carona. Se ele falava não, eu esperava o próximo ônibus, pedia e ele falava sim. Então assim, quem tem boca vai a Roma, sabe? E se comunicar é essencial, é uma ferramenta que é necessária para quem quer viajar. Simples assim. Então, carona é uma ferramenta maravilhosa. Eu posso fazer um outro vídeo sobre isso depois, mais aprofundado, sobre dicas para pegar carona. Mas é uma ferramenta maravilhosa que você pode usar. Beleza? Além disso, tem as caronas compartilhadas, que são BlaBlaCar, enfim, aplicativo que você paga menos, né, do que um ônibus, talvez, e você vai economizar bastante dinheiro. Você pode pegar um ônibus também, que sai mais barato, e você também você pode viajar de ID Jovem, tá? ID Jovem, para quem não sabe, é um benefício do governo para menores de 28 anos, menores de 30, alguma coisa assim, tem que pesquisar, não lembro direito, pessoas de baixa renda, e aí você vai pagar tipo muito barato entre ônibus interestaduais, tá? Então você tem que sair do seu estado e ir para outro estado com o benefício do ID Jovem, e aí você vai viajar muito barato, vale muito a pena, pesquise sobre isso e garanta já o seu benefício. Além disso, você quer pegar avião, cara, não tem segredo para pagar barato nas passagens de avião. É comprar com antecedência, é comprar quando tem promoção, colocar os alertas ali do site para receber a mensagem quando baixar o preço, e é isso. Não tem como você comprar passagem barata já tipo para a próxima semana, assim, enfim. Você pode viajar com milhas também do seu cartão de crédito e ajuda muito. Se você tem cartão de crédito, fala com o seu banco aí para você participar de um programa de milhas e é isso, ajuda muito, tá? O último ponto, comida. Como que você vai economizar com comida? Primeiro, coma mais em casa, sabe? Se você tá fazendo Couchsurfing, Worldpacker, tá ficando no hostel, enfim, cozinhe, vá no mercado e faça a sua própria comida. Ao invés de ficar comendo fora o tempo todo, vai no mercado cozinhar. Vai no mercado cozinhar não, vai no mercado comprar. Vai no mercado, compra comida e cozinha em casa. Se você vai sair, vai fazer um passeio longo, vai ficar o dia inteiro fora, já prepara os lanchinhos, coloca na mochila e já sai preparado. Já sai pro rolê com o seu pão com atum. Quantas vezes eu não comi pão com atum numa vista maravilhosa, assim, sabe? Tão pouco importa o que você tá comendo, cara. Pra que você quer? Ah, uma coisa luxuosa, assim. Você tá vivendo uma experiência maravilhosa, sabe? Na frente de um lago muito louco, nessa praia aqui, ou numa montanha, tanto faz, com pessoas e lugares, é o que conta. Não o que você tem, o que você tá bebendo, o que você tá vestindo, tanto faz. Quando você viaja, você quebra essas crenças também, você deixa de ligar para esses aspectos sociais, esses
de julgamento, você vê que tipo, não tem nada a ver. E te traz um autoconhecimento muito grande, você evolui demais e é incrível. Além disso, eu pedia comida mesmo nos restaurantes, pedia comida nas padarias, chegava lá e no horário que eles estavam fechando e falava: ei, irmão, tô viajando de mochila, vocês estão fechando, não sobrou nada aí que vocês vão jogar fora. Enfim, eu tô aceitando qualquer coisa. E eles me davam um prato maravilhoso, sabe? Que já ia ser perdido de qualquer maneira e eu comia de graça. Eu ia nos shoppings, praça de alimentação e fazia o famoso friganismo, que é tipo, cara, muitas pessoas não comem a comida inteira. Eu ia lá e eu pedia, eu via que a pessoa ia deixar o prato, no final das contas, que ela já tava levantando, e chegava lá e já pedia, pô, não posso comer, tudo mais, sem medo de ser feliz, se alguém vai me julgar ou não, caguei, não estou nem aí pra isso, sabe? Ai, tem nojinho, não sou esse cara, sabe? Enfim, você pode fazer isso também, é uma experiência incrível, que só te evolui, sabe? Faz você perder essas máscaras, o medo, sabe? Às vezes a gente não vive várias coisas porque a gente tem medo do que as pessoas vão falar, vão me julgar, não sei o que. Então, quando você bota a cara e faz as paradas, você evolui muito como ser humano também. Então, tem o friganismo, você pode cozinhar. Você fazendo couchsurfing, worldpackers, ou pegando carona, enfim, muitas vezes os próprios anfitriões vão querer te fazer um jantar, sabe? Então você vai comer de graça se você fizer couchsurfing, você vai comer de graça se você fizer worldpackers, porque já está incluso, sabe? Então você vai economizar muito dinheiro usando essas plataformas também, sabe? Não é só sobre hospedagem, é uma troca de experiência maravilhosa que vale muito a pena. Inclusive você pode hospedar pessoas na sua casa também. É incrível, aproveite essa oportunidade para conhecer mais pessoas. Além de cozinhar, eu trocava moeda. Imagina que eu tocava o ukulele para ganhar dinheiro durante as minhas viagens e eu recebia um montão de moeda. Eu chegava nos restaurantes e falava: vocês precisam de troco? Aí eles falam: obviamente. Eu falo: beleza, mas quando eu vou ali no McDonald's, na Pizza Hut, não sei o que, eles me dão um combo, porque eu tô fazendo um favor pra vocês. E aí eles falavam: beleza, tá bom. Aí eu dava tipo 50 reais pra eles de moeda, eles me davam 50 reais em nota e mais um combo, por eu estar fazendo o favor de dar um montão de moeda para as pessoas. Então se você tem um montão de moeda, faça isso porque dá muito certo. Eu viajei muito tempo só trocando moeda por comida, tá? Além disso, você pode ganhar dinheiro durante o caminho. Igual eu fazia, tocava música nas ruas dos lugares turísticos, vendia brigadeiro, sabe? Então assim, não precisa vender brigadeiro, você pode vender coxinha, empanada, lanche natural, qualquer coisa que você tenha uma margem de lucro. E eu não vendia o quê? Eu não vendia brigadeiro, eu vendia o porquê que eu tava ali vendendo brigadeiro. Eu ia num lugar onde tinha um montão de pessoas, um lugar onde eu posso tomar o máximo de não possível num período curto de tempo, e chegava e falava com todo mundo, abordando, vendendo o porquê que eu tava ali. Irmão, eu tô aqui porque eu quero realizar o meu sonho de viajar o mundo, e para pagar os custos da viagem eu tô aqui vendendo brigadeiro. Você não quer me ajudar? E as pessoas me ajudavam, sabe? Às vezes elas não queriam nem o brigadeiro, falavam: não, obrigado, tipo, tá aqui. Então assim, se comunique com as pessoas que vai dar certo, sabe? Opções, ferramentas tem de sobra. Falta pra você coragem, falta pra você dar o primeiro passo. Não é dinheiro que tá faltando, tá? Tem muita gente viajando aí sem dinheiro, de graça, tá? Durante um ano eu viajei 20 países e eu gastei 15 mil reais. Eu gastei 15 mil reais durante um ano viajando mais de 20 países, com tudo incluso, tá? E esses 15 mil eu ganhei durante a viagem. Eu não tirei do meu bolso. Eu ganhei essa grana trabalhando enquanto eu estava viajando. Ao invés de você juntar dinheiro para ir viajar, você pode viajar e trabalhar ao mesmo tempo e viver uma experiência memorável, tá? Tem muitas formas de você economizar, de você gastar pouco, e só depende de você.
quebre essas suas crenças limitantes, achando que viajar é caro, ai, que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Tá bom, então fica aí na sua vidinha trabalhando das 8 às 6 e não aproveita a vida, porque o tempo tá passando, tá? Então, ou você aproveita agora, ou você não vai aproveitar, beleza? É isso, espero que você tenha absorvido essas dicas. Assiste os vídeos que eu comentei, vou deixar aqui na descrição também cupom de desconto para você usar o Worldpackers e ganhar $10 de desconto para fazer essa experiência maravilhosa e viver. É isso que eu espero que você faça, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.